Nunca pensei que estaria aqui, compartilhando a história mais humilhante e ao mesmo tempo libertadora da minha vida. Meu nome é Rebeca, tenho 42 anos, e até 3 semanas atrás, acreditava que tinha um casamento sólido, uma casa bonita no subúrbio de Denver, e um futuro previsível ao lado do homem que amei por 15 anos. Como estava errada. O que vocês vão ouvir hoje não é apenas sobre traição ou divórcio. É sobre como às vezes a vida nos força a descobrir quem realmente somos quando tudo que conhecemos desmorona. E é sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. Quando a polícia bateu na minha porta naquela manhã de terça-feira, eu não fazia ideia de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas vou começar do início porque vocês precisam entender como chegamos até aquele momento. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era uma quinta-feira ensolarada de outubro quando minha vida perfeita começou a desmoronar, embora eu só percebesse isso muito depois. Lembro-me claramente porque era nosso aniversário de casamento, 15 anos desde que Daniel Mitchell e eu dissemos sim, em uma pequena cerimônia em Boulder. Eu havia planejado uma noite especial, sua comida favorita, vinho que estávamos guardando para uma ocasião especial, e até mesmo tinha comprado lingerie nova. Daniel chegou em casa por volta das 7 da noite mais tarde que o usual. Trabalhar como gerente de vendas em uma empresa de equipamentos médicos sempre foi exigente, mas ultimamente suas horas extras tinham se tornado mais frequentes. Quando ele entrou pela porta dos fundos, vindo da garagem, notei imediatamente que algo estava diferente. Não era apenas o cansaço. Era algo em seus olhos, uma distância que eu não conseguia identificar. Feliz aniversário, amor, disse enquanto me aproximava para beijá-lo. Ele me deu um beijo rápido, quase mecânico, e murmurou algo sobre estar exausto. Passou direto por mim em direção à escada, sem sequer notar a mesa posta com nossos pratos bons, as velas acesas, ou o aroma do ensopado de carne que estava cozinhando há 3 horas. Daniel, chamei suavemente, preparei uma surpresa para nós, é nosso aniversário. Ele parou na escada, a mão no corrimão, e por um momento pensei ver algo como pânico passar por seu rosto. Claro, só preciso tomar um banho primeiro. Me dá uns 20 minutos? Aqueles 20 minutos se transformaram em 1 hora. Quando finalmente desceu, vestindo jeans e uma camisa polo, nada que sugerisse que sabia ser uma ocasião especial, o jantar já estava frio. Reaqueci tudo no micro-ondas, mantendo um sorriso forçado enquanto tentava iniciar conversas que morriam em respostas monossilábicas. Como foi seu dia? Perguntei enquanto servia o vinho. Normal. Conseguiu fechar aquela conta grande que estava trabalhando? Ainda negociando. Lembra que no próximo fim de semana é o aniversário da minha irmã? Michelle estava perguntando se podemos ir. Vou verificar minha agenda. Cada resposta era como uma porta se fechando. Tentei não levar para o pessoal. Daniel sempre foi mais reservado, especialmente quando estava estressado no trabalho. Mas havia algo diferente naquela noite, algo que fazia meu estômago se contrair com ansiedade. Foi quando o telefone dele tocou. Daniel praticamente saltou da cadeira para atender, verificando o visor com uma urgência que nunca havia visto antes. É do trabalho, murmurou, tenho que atender. Ele saiu para a varanda dos fundos fechando a porta corrediça atrás de si. Através do vidro, pude vê-lo caminhando de um lado para o outro, gesticulando animadamente. Não era a postura de alguém falando sobre números de vendas ou relatórios trimestrais. Era a linguagem corporal de alguém tendo uma conversa íntima, pessoal. Quando voltou 15 minutos depois, parecia mais relaxado, quase feliz. Desculpa, problemas com um cliente na costa oeste. Diferença de fuso horário, você sabe como é. Assenti, embora soubesse que eram 8:30 da noite em Denver, o que significava que já era quase 11 na costa oeste. Que tipo de cliente ligava para discutir negócios nesse horário? Tentei salvar a noite. Abri a segunda garrafa de vinho, liguei nossa playlist de músicas especiais, até mesmo mencionei casualmente a lingerie nova esperando no quarto. Mas Daniel parecia estar fisicamente presente enquanto sua mente estava em outro lugar completamente. Estou muito cansado, Becca, disse usando o apelido que costumava me dar quando éramos namorados.
Que tal deixarmos a comemoração para o fim de semana? Deitei na cama naquela noite ouvindo Daniel respirar ao meu lado, mas sabendo que ele não estava realmente dormindo. Havia uma tensão em seu corpo, como se estivesse forçando-se a ficar imóvel. Por volta das 2 da manhã, ouvi o som suave de mensagens de texto chegando em seu telefone. 1, 2, 3 mensagens consecutivas. Daniel se levantou silenciosamente, pegou o telefone e foi para o banheiro. Ouvi a água da torneira correndo. Ele sempre fazia isso, quando queria abafar o som de conversas telefônicas. Fiquei deitada no escuro, meu coração batendo forte, tentando convencer-me de que estava sendo paranoica. Nos dias seguintes, comecei a notar padrões que antes haviam passado despercebidos. Daniel sempre colocava o telefone com a tela para baixo. Ele tomava banhos mais longos, especialmente depois do trabalho. Suas roupas cheiravam a um perfume que não era meu, sutil, mas definitivamente feminino. E ele havia começado a trabalhar aos sábados, algo que nunca havia feito em 15 anos de casamento. A gota d'água veio 2 semanas depois do nosso aniversário esquecido. Era uma sexta-feira à noite, e Daniel havia dito que trabalharia até tarde. Decidi fazer uma surpresa. Peguei comida tailandesa de seu restaurante favorito e dirigi até o escritório dele para um jantar romântico improvisado. O prédio estava quase vazio quando cheguei às 8 da noite. Subi até o 5º andar onde ficava a empresa de Daniel, usando a chave do escritório que ele me havia dado anos atrás para emergências. As luzes estavam acesas em sua sala, e ouvi vozes vindo de lá, 2 vozes, uma delas definitivamente feminina. Meu primeiro instinto foi bater na porta, entrar com meu sorriso de esposa amorosa e apresentar-me à colega que estava trabalhando tão tarde, mas algo me fez parar. Talvez fosse o tom íntimo das vozes, ou a forma como elas ocasionalmente se transformavam em sussurros seguidos de risadas baixas. Encostei o ouvido na porta, meu coração batendo tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. As palavras ficaram mais claras. Não podemos continuar assim para sempre. Era a voz de uma mulher, jovem, com um leve sotaque sulista. Eu sei, Amber. Só preciso de mais um tempo para resolver as coisas em casa. A voz de Daniel, mas com uma suavidade que ele não usava comigo há anos. Você disse isso há 3 meses. Estou cansada de ser a outra mulher, Danny. Danny. Ninguém o chamava assim desde a faculdade. Até mesmo eu o chamava de Daniel. Você não é a outra mulher, respondeu meu marido. Você é a mulher que eu escolho. Rebecca é complicado. Temos história, a casa, questões financeiras, mas você é meu futuro. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. As sacolas de comida tailandesa escorregaram de minhas mãos, fazendo um barulho abafado no corredor carpetado. Congelei, esperando que tivessem ouvido, mas as vozes continuaram. Prove isso, disse Amber. Prove que eu sou seu futuro. O que ouvi a seguir foi o som inconfundível de uma cadeira sendo empurrada, passos, e então silêncio. Não precisava ser gênia para saber o que estava acontecendo atrás daquela porta. Peguei as sacolas de comida e corri para o elevador, minhas mãos tremendo enquanto apertava o botão. No estacionamento, sentei no meu carro por quase 1 hora, olhando para a janela iluminada do escritório de Daniel, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Meu marido não estava apenas me traindo, ele estava planejando me deixar, e ao que parecia, a única coisa que o impedia eram questões práticas: dinheiro, propriedades, a inconveniência de desfazer uma vida compartilhada. Dirigi para casa em piloto automático, guardei a comida tailandesa na geladeira e fui para a cama. Quando Daniel chegou por volta da meia-noite, fingi estar dormindo. Ele entrou no chuveiro imediatamente, eliminando evidências, percebi agora. Como foi o trabalho? Perguntei casualmente na manhã seguinte, enquanto preparava café. Longo, muito longo, tivemos que revisar alguns contratos até tarde. A facilidade com que ele mentiu me chocou mais do que a própria mentira. Quantas outras mentiras eu havia engolido ao longo dos meses? Quantas reuniões tardias e viagens de negócios eram na verdade encontros com Amber? Naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia confrontá-lo imediatamente, não ia fazer uma cena dramática ou exigir explicações. Em vez disso, ia investigar, ia descobrir exatamente com o que estava lidando antes de agir.
Porque se Daniel pensava que podia me descartar como um problema logístico a ser resolvido, ele estava prestes a descobrir que sua esposa aparentemente ingênua tinha aprendido algumas coisas sobre planejamento estratégico ao longo dos anos. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história, os 3 dias seguintes à minha descoberta no escritório foram os mais difíceis da minha vida. Não por causa da dor, embora ela estivesse lá, constante como uma dor de cabeça, mas por causa da atuação. Tinha que acordar todas as manhãs, beijar meu marido infiel no rosto, perguntar sobre seus planos para o dia, e fingir que meu mundo não havia desmoronado completamente. Mas se 15 anos de casamento me ensinaram alguma coisa, foi como observar Daniel. Eu conhecia seus hábitos, suas maneiras, seus pequenos tiques. E agora, armada com a verdade, comecei a ver padrões que estavam bem na minha cara há meses. Na segunda-feira de manhã, esperei Daniel sair para o trabalho antes de ir até nosso escritório doméstico. Ele sempre deixava seu laptop pessoal em casa, usando apenas o computador da empresa no trabalho. Nunca havia tentado acessá-lo antes. Sempre respeitamos a privacidade um do outro. Que ironia! A senha foi surpreendentemente fácil. Ember 2024. Nem mesmo tentou ser sutil. O que encontrei me deixou fisicamente nauseada. Não eram apenas as fotos, embora elas fossem devastadoras o suficiente. Era a timeline. As mensagens começaram há quase 8 meses, muito antes do que eu havia imaginado. O que eu pensava ser uma aventura recente era na verdade um relacionamento estabelecido, completo com planos futuros detalhados. Havia conversas sobre apartamentos que eles haviam visitado juntos, discussões sobre como Daniel poderia limpar o divórcio sem perder muito financeiramente. Amber até mesmo havia enviado links para advogados especializados em dissoluções matrimoniais rápidas e discretas. Mas o que mais me chocou foram as mensagens onde eles discutiam sobre mim. Para Daniel eu era um obstáculo temporário e financeiramente complicada de resolver. Amber se referia a mim como a esposa chata, e sugeriu várias vezes que Daniel deveria apenas arrancar o band-aid de uma vez. Uma conversa em particular me fez tremer de raiva. Amber, quando você vai contar para ela? Estou cansada de me esconder. Daniel, logo, baby. Só preciso descobrir como manter a casa. Ela não trabalha há 5 anos, então tecnicamente posso argumentar que contribuí mais para os bens. Amber, e se ela não aceitar? Daniel, ela vai aceitar. Rebecca sempre foi submissa, vai chorar por algumas semanas e depois seguir em frente. Submissa, 5 anos sem trabalhar fora porque ele havia insistido que eu me concentrasse em administrar nossa casa e apoiar sua carreira. E agora isso estava sendo usado contra mim em suas estratégias de divórcio. Imprimi todas as conversas relevantes e as guardei em uma pasta escondida no meu closet. Depois limpei o histórico do navegador e deixei tudo exatamente como havia encontrado. Daniel nunca saberia que eu havia descoberto seu pequeno arquivo de planejamento de traição. Naquela tarde, enquanto Daniel estava no trabalho, ou pelo menos era onde ele dizia estar, dirigi até o banco onde tínhamos nossa conta conjunta. Como cônjuge, tinha direito total às informações da conta. O que descobri me surpreendeu e me enfureceu em medidas iguais. Nos últimos 6 meses, Daniel havia feito vários saques em dinheiro, sempre em valores que não chamariam atenção. $200 aqui, 300 ali. No total, quase $4.000 haviam simplesmente desaparecido de nossa conta sem qualquer explicação. Havia também pagamentos recorrentes para algo chamado SL Enterprises, $800 mensais há 4 meses. Pedi uma cópia de todos os extratos dos últimos 8 meses. A funcionária do banco Jennifer, que nos conhecia há anos, pareceu preocupada. Está tudo bem, Rebecca? Você parece um pouco pálida. Só verificando algumas coisas para nossos impostos, menti com um sorriso que esperava parecer convincente. De volta ao carro, liguei para minha irmã Michelle em Portland. Precisava conversar com alguém, e ela sempre foi a mais prática entre nós duas. Becca! Que surpresa! Como estão as coisas aí em Denver? Michelle, comecei, sentindo minha voz tremer. Preciso te contar algo. E preciso que você me prometa que vai me ouvir completamente antes de dizer qualquer coisa. O silêncio que se seguiu quando terminei de contar tudo foi ensurdecedor.
Michelle finalmente falou, sua voz carregada de raiva controlada. Esse filho da mãe. Desculpa, Becca, mas que merda é essa? 15 anos jogados fora por uma garota que provavelmente nem sabe como usar uma máquina de lavar roupa. O que eu faço, Michelle? Sinto como se meu chão tivesse sumido. Primeiro, você respira. Segundo, você não faz nada precipitado. Se Daniel quer jogar sujo, você precisa estar preparada. Você tem direito à metade de tudo, Becca. A casa, as contas de aposentadoria, tudo. Mas só se você for inteligente sobre isso. Ele já está movendo dinheiro, Michelle. Encontrei saques que não consigo explicar. Então você documenta tudo, cada centavo, cada mentira, cada mensagem. E você arranja um advogado, um bom. Não pode ser alguém de Denver, cidade pequena demais. Vou te dar o número da Sarah Chen, ela foi quem me ajudou com meu divórcio. Naquela noite, Daniel chegou em casa com flores, margaridas amarelas, nem mesmo se lembrava que minhas favoritas eram tulipas vermelhas. Pensei que você merecia algo especial, disse beijando minha testa. Sei que tenho estado distante ultimamente. Trabalho, você sabe. Aceitei as flores com um sorriso que provavelmente parecia mais uma careta. Obrigada, amor, são lindas. Enquanto colocava as flores em um vaso, Daniel abraçou-me por trás. Que tal irmos jantar fora amanhã, aquele restaurante italiano que você gosta? A súbita atenção me pegou de surpresa. Então percebi, ele estava se sentindo culpado. Ou talvez Amber estivesse pressionando para ele acelerar o cronograma de rompimento, e ele estava tentando me amaciar antes de desferir o golpe final. Claro, respondi. Seria ótimo. Naquela noite, fingindo ler um livro na cama, observei Daniel. Ele estava no telefone novamente, desta vez nem mesmo se incomodando em sair do quarto. Só baixava a voz e falava de costas para mim. Sim, consegui reservar para amanhã à noite. Não, ela não suspeita de nada. Eu sei, baby, eu sei. Logo vai acabar. Meu estômago se contraiu. Ele estava planejando me contar sobre o divórcio no restaurante. Provavelmente pensou que eu não faria uma cena em público. Que eu seria civilizada, controlada, submissa. Na terça-feira de manhã, depois que Daniel saiu para o trabalho, liguei para um número que Michelle havia me dado. Sarah Chen atendeu no terceiro toque com uma voz profissional e confiante. Escritório de Sarah Chen, como posso ajudar? Oi, meu nome é Rebecca Mitchell. Minha irmã Michelle Anderson me deu seu número. Preciso de um advogado de divórcio. Claro, Rebecca. Pode me encontrar esta tarde? Tenho um horário às 2h. Na verdade, hesitei. Estou ligando de Denver. É possível fazer uma consulta por videochamada? A situação é complicada. Absolutamente. Vou enviar um link seguro para seu e-mail. E Rebecca, traga todos os documentos que puder. Extratos bancários, declarações de impostos, documentos de propriedade. Quanto mais informação tivermos, melhor poderemos proteger seus interesses. A consulta com Sarah foi reveladora de formas que eu não esperava. Ela revisou tudo que eu havia coletado com a eficiência de alguém que já havia visto esse filme muitas vezes antes. Rebecca, você fez um trabalho excelente documentando tudo, isso vai ser crucial. Agora, sobre esses saques em dinheiro e pagamentos para a SL Enterprises, precisamos descobrir onde esse dinheiro está indo. Meu palpite é que ele está criando um fundo secreto ou pagando despesas relacionadas ao relacionamento dele. Como descobrimos isso? Deixe isso comigo. Tenho um investigador particular que trabalha comigo em casos como este. Mas por enquanto, você não pode dar nenhuma indicação de que sabe sobre a traição. Continue agindo normalmente. Ele quer me levar para jantar hoje à noite. Acho que vai pedir o divórcio. Sarah ficou em silêncio por um momento. Rebecca, se ele anunciar que quer o divórcio, sua reação é crucial. Não concorde com nada. Não assine nada, diga que precisa de tempo para processar. Pode parecer difícil, mas você precisa ganhar tempo para nos organizarmos adequadamente. E se ele já tiver falado com um advogado? Provavelmente já falou, mas homens como seu marido geralmente subestimam suas esposas. Eles acham que podem controlar a narrativa. Vamos mostrar a ele que estava errado. Desliguei a chamada sentindo-me ligeiramente mais no controle da situação. Pela primeira vez desde a descoberta, tinha um plano. Não era mais apenas a esposa traída e ignorante. Era uma mulher com informações, recursos e um advogado competente. Passei o resto da tarde me preparando para o jantar como se fosse uma performance teatral.
Escolhi um vestido azul marinho que Daniel sempre disse que gostava, fiz o cabelo, coloquei uma maquiagem discreta. Se ele ia terminar nosso casamento em público, pelo menos eu estaria impecável quando isso acontecesse. Às 6 da tarde, Daniel chegou em casa com um buquê ainda maior de flores, e uma expressão que agora reconhecia como nervosismo mascarado de entusiasmo. Pronta para uma noite especial, meu amor? Se ele soubesse o quão especial esta noite realmente seria. O restaurante italiano era o mesmo onde Daniel havia me pedido em casamento há 17 anos. Mama Rosas, um lugar aconchegante no centro de Denver com luzes baixas, velas nas mesas, e o aroma de alho e manjericão impregnado nas paredes. A ironia da escolha não passou despercebida. Ele estava prestes a desfazer nossa união no mesmo lugar onde tudo começou. Durante o trajeto de carro, Daniel estava visivelmente nervoso. Tamborilava os dedos no volante, mudava de estação de rádio a cada 2 minutos, e fez pelo menos 3 comentários sobre como o trânsito estava pesado, embora estivéssemos nos movendo normalmente. Eu, por outro lado, me sentia estranhamente calma. Talvez fosse porque finalmente sabia o que estava por vir. Você está quieta hoje, ele observou quando paramos em um semáforo. Só pensando no trabalho, menti. Tecnicamente, era verdade. O trabalho de proteger meu futuro. Quando chegamos ao restaurante, Daniel insistiu em pedir uma garrafa do Chianti mais caro do cardápio. Hoje é especial, disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Quero que seja perfeito. Tony, o garçom que nos conhecia há anos, veio cumprimentar-nos pessoalmente. Mr. e Mrs. Mitchell, que bom vê-los novamente. Faz tempo que não vem aqui. Sim, concordei, tem sido uma época corrida. Mês especial hoje? Perguntou Tony com um sorriso conspiratório. Aniversário? Celebração? Daniel tossiu desconfortavelmente. Só uma noite fora mesmo. Sentamos em nossa mesa usual no canto, a mesma onde nos sentávamos quando namorávamos. Daniel pediu nossa entrada habitual, bruschetta para compartilhar, e fez conversa fiada sobre seu dia no trabalho. Cada palavra sua forçada, como se ele estivesse seguindo um roteiro ensaiado. Como está Michelle? Perguntou quando chegaram as entradas. Faz tempo que não falo com ela. Bem, respondi cuidadosamente, trabalhando muito como sempre. Na verdade, Michelle havia me ligado 3 vezes naquele dia, para saber como eu estava me segurando. Também havia me enviado uma lista de sinais de alerta, que Sarah Chen pediu para ela repassar. Coisas para observar, caso Daniel tentasse me pressionar a assinar algo durante o jantar. O prato principal chegou, linguine alle vongole para mim, ossobuco para Daniel. Comemos em silêncio por alguns minutos, a tensão quase palpável entre nós. Daniel mal tocou na comida, empurrando-a pelo prato enquanto bebia vinho em goles nervosos. Rebecca, ele finalmente começou colocando o garfo de lado, precisamos conversar sobre algumas coisas. Aqui estava, o momento que eu havia antecipado. Coloquei meu garfo delicadamente no prato, e olhei para ele com a expressão mais neutra que consegui manter. Claro, sobre o quê? Ele respirou fundo, como alguém prestes a pular de um penhasco. Sobre nós, sobre nosso casamento. O que sobre nosso casamento? Daniel mexeu no guardanapo evitando meus olhos. Acho que ambos sabemos que as coisas não estão funcionando há um tempo, crescemos em direções diferentes, queremos coisas diferentes da vida. Que coisas diferentes? Perguntei, genuinamente curiosa para ver como ele justificaria tudo. Bem, você sabe, você está contente ficando em casa, cuidando da casa, e eu sinto que preciso de mais desafios, mais paixão. Mais paixão. Com uma assistente de 28 anos chamada Amber. Que conveniente. Entendo, disse calmamente. E o que você propõe? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Claramente esperava lágrimas, súplicas, talvez uma cena dramática, não uma discussão racional. Bem, eu pensei, talvez fosse melhor se nos separássemos, de forma amigável, é claro, sem drama desnecessário. Separação ou divórcio? Divórcio, admitiu, finalmente olhando nos meus olhos. Acho que seria mais honesto para ambos podermos seguir em frente. Assenti pensativamente, como se estivesse considerando a ideia pela primeira vez.
E você já pensou em como isso funcionaria, praticamente falando? Daniel puxou um envelope do bolso interno do paletó. Meu coração acelerou. Ele havia realmente trazido papéis para eu assinar em um restaurante. Na verdade, conversei com um advogado, só para entender nossas opções. Não quero que isso seja complicado para nenhum de nós. Pegou o envelope e colocou na mesa entre nós, ao lado da vela. Estas são apenas diretrizes básicas, nada definitivo, é claro, só para darmos uma olhada. Peguei o envelope, mas não o abri. Que tipo de diretrizes? Bem, como você não trabalha há 5 anos, pensei que faria sentido você ficar com uma pensão mensal, algo justo. E claro, você pode levar seus pertences pessoais, seu carro. E a casa? Daniel engoliu em seco. A casa é complicada. Como tenho sido o principal provedor, e com os pagamentos da hipoteca sendo deduzidos da minha conta, bem, faria mais sentido eu mantê-la. Mas posso ajudar você a encontrar um apartamento legal, algo menor, mais fácil de manter. Abri o envelope e comecei a ler o documento. Era ainda pior do que eu esperava. A pensão mensal, que ele considerava justa, era de $1.200. Menos do que gastávamos apenas com supermercado por mês. Eu perderia direito à casa, aos carros, exceto meu Honda Civic de 2018, e a qualquer parte de sua aposentadoria ou investimentos. Daniel, disse lentamente, este documento diz que eu abdicaria de direitos a qualquer propriedade conjugal. Bem, sim. Como te disse, tenho sido o provedor primário, é o que faz sentido legalmente. Olhei para o homem com quem havia compartilhado 15 anos da minha vida. O homem para quem havia desistido de minha carreira em marketing para apoiar sua ambição. O homem cujas camisas eu passava, cujas refeições eu cozinhava, cuja casa eu mantinha impecável. E há algum cronograma específico para isso? Perguntei. Bem, não há pressa, mas, quanto mais cedo resolvermos, melhor será para ambos. Pensei que talvez você pudesse se mudar até o final do mês. Posso ajudar com a mudança, é claro. Final do mês. Isso me dava exatamente 9 dias para sair de minha própria casa. Você já encontrou um lugar para mim? Perguntei, mantendo minha voz surpreendentemente estável. Daniel pareceu aliviado com minha aparente cooperação. Na verdade, sim, há um complexo de apartamentos muito bom na Zona Sul, unidades de 1 quarto, piscina, academia, perfeito para um novo começo. Um novo começo. Em um apartamento de 1 quarto enquanto ele brincava de casa com Amber, na residência que construímos juntos. Dobrei os papéis cuidadosamente e os coloquei de volta no envelope. Daniel, isso é muita informação para processar. Você pensou sobre isso por quanto tempo? Algumas semanas, mentiu. Sei que é difícil, Becca, mas no fundo você deve saber que temos sido mais como colegas de quarto do que como marido e mulher. Colegas de quarto que dormiam na mesma cama, compartilhavam as mesmas contas e fizeram votos de fidelidade um ao outro. Que definição interessante de colega de quarto. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntei. Daniel hesitou. Por um momento, pensei que ele fosse confessar sobre Amber. Em vez disso, disse. Só que quero que isso seja fácil para você. Não quero brigas ou ressentimentos. Sempre te amarei como pessoa, Rebecca. Só não estamos mais apaixonados. A audácia era impressionante. Ele estava tentando fazer parecer que a decisão era mútua, que ambos havíamos simplesmente crescido separados em vez de ele ter escolhido conscientemente trair nosso casamento com uma mulher que conhecera no trabalho. Posso ficar com isto? Perguntei, segurando o envelope. Para ler com calma em casa? Claro, claro. Mas Rebecca, não envolva advogados desnecessariamente, ok? Isso só tornaria tudo mais caro e doloroso para ambos. Tradução: não descubra seus direitos legais reais. Entendo, disse simplesmente. Daniel chamou Tony para pedir a conta, visivelmente aliviado. Sabia que você entenderia, disse, alcançando através da mesa para segurar minha mão. Você sempre foi a pessoa mais sensata que conheci. Sensata, submissa, fácil de manipular, era assim que ele me via. Durante o trajeto de volta para casa, Daniel estava quase alegre. Ligou o rádio, cantarolou junto com algumas músicas, até mesmo comentou sobre como era uma noite bonita. Para ele a parte difícil havia acabado. Ele havia arrancado Band-Aid, como Amber havia sugerido, e sua esposa ingênua havia aceitado tudo sem resistência.
Obrigado por ser tão madura sobre isso, Becca, disse quando estacionamos na garagem. Sei que não foi fácil de ouvir, mas acho que ambos nos sentiremos melhor a longo prazo. Provavelmente, concordei. Naquela noite, Daniel foi pro chuveiro cantando. Menos, enquanto eu me sentei na cama segurando o envelope que continha sua versão de um acordo de divórcio justo. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Sarah Chen. Ele fez a proposta. É pior do que pensávamos. Preciso falar com você amanhã de manhã. A resposta veio quase imediatamente. Estarei disponível às 8 horas. Não se preocupe, Rebecca. Agora o jogo realmente começa. Quando Daniel saiu do banheiro, enrolado em uma toalha e com um sorriso satisfeito, encontrou-me aparentemente lendo um livro na cama. Boa noite, Becca, disse beijando minha testa. Acho que ambos dormiremos melhor hoje à noite. Ele estava certo sobre uma coisa. Essa seria definitivamente nossa última noite compartilhando a mesma cama como marido e mulher. Mas por razões muito diferentes das que ele imaginava. Enquanto Daniel dormia ao meu lado, planejei minha próxima jogada. A fase de investigação silenciosa havia terminado. Agora era hora de mostrar ao meu querido marido que ele havia subestimado gravemente a mulher com quem se casou. Na manhã seguinte acordei às 6 da manhã com uma clareza mental que não sentia há meses. Daniel ainda dormia profundamente, roncando suavemente com o rosto relaxado de alguém que acreditava ter resolvido todos os seus problemas. Se ele soubesse o que eu estava prestes a desencadear, provavelmente não teria dormido tão tranquilamente. Preparei café e torradas como fazia todas as manhãs, mas desta vez havia uma energia diferente em meus movimentos. Não era mais a rotina automática de uma esposa dedicada, era a preparação meticulosa de uma mulher que estava prestes a lutar pelo que era dela por direito. Às 8 em ponto estava sentada no meu carro no estacionamento de um Starbucks, conectada em uma videochamada com Sarah Chen. Mesmo através da tela, sua presença era imponente. Blazer preto impecável, cabelos presos em um coque elegante, e olhos que transmitiam a experiência de alguém que já havia enfrentado homens como Daniel centenas de vezes. Mostre-me os documentos, ela disse sem preâmbulos. Fotografei cada página do acordo que Daniel havia preparado e enviei para ela. Durante os 5 minutos seguintes, ouvi apenas o som das teclas sendo digitadas e ocasionais suspiros de incredulidade. Rebecca, Sarah finalmente disse, retirando os óculos para esfregar os olhos, este documento é um insulto. Na verdade, é tão ridiculamente desfavorável que qualquer juiz riria dele fora do tribunal. É tão ruim quanto parece? Pior. Seu marido está tentando fazer você abdicar de direitos que são garantidos por lei. Em Colorado, você tem direito a pelo menos 50% de todos os bens matrimoniais, incluindo a casa, contas de aposentadoria e qualquer propriedade adquirida durante o casamento. Esta pensão de $1.200 é menos de 1/3 do que você deveria receber. Senti uma mistura de raiva e validação. Então o que fazemos? Primeiro vamos descobrir exatamente o que vocês têm. Preciso que você colete informações sobre todas as contas, investimentos, apólices de seguro, tudo. Segundo, meu investigador particular vai terminar seu relatório sobre onde o dinheiro desaparecido foi parar. E terceiro, ela sorriu de uma forma que me fez sentir pena de Daniel. Vamos preparar nossa própria proposta. Como conseguimos todas essas informações sem Daniel perceber? Você tem acesso legal a tudo como cônjuge. E Rebecca, considerando que ele está obviamente tentando esconder bens e planejando deixá-la praticamente sem nada, temos base para solicitar medidas de proteção junto ao tribunal. Depois da chamada, dirigi até o banco onde tínhamos nossas contas principais. Jennifer, a gerente que me conhecia há anos, pareceu surpresa quando pedi cópias de todos os documentos relacionados às nossas contas conjuntas e individuais. É para organizar nossos documentos fiscais, expliquei. Daniel sempre cuidou dessa parte, mas decidi me envolver mais. Claro, Mrs. Mitchell. Vai demorar uns 15 minutos para imprimir tudo. Enquanto esperava, meu telefone vibrou com uma mensagem de Daniel. Como você está se sentindo hoje? Sei que ontem foi muito para processar. Respondi, ainda pensando sobre tudo. Precisamos conversar mais quando você chegar em casa. Claro, baby. Podemos resolver todos os detalhes esta noite. Baby. Ele estava me chamando de baby depois de me entregar papéis de divórcio na noite anterior. A audácia era impressionante.
Jennifer voltou com uma pilha substancial de papéis. Aqui está tudo dos últimos 2 anos. Contas correntes, poupança, CDS, e também informações sobre a hipoteca da casa. Quando cheguei em casa, espalhei todos os documentos na mesa da cozinha, e comecei a analisar nossa situação financeira real. O que descobri foi chocante. Daniel não havia apenas retirado $4.000 em dinheiro. Havia transferido quase $15.000 da nossa conta de poupança para uma conta que eu nunca tinha visto antes, em pequenas parcelas ao longo dos últimos 6 meses. Mais interessante ainda, nossa casa estava avaliada em $380.000 de acordo com os documentos mais recentes da hipoteca, e devíamos apenas $140.000. Isso significava que tínhamos quase $240.000 em patrimônio líquido. A pensão ridícula que Daniel estava oferecendo nem chegava perto do que eu tinha direito. Às 2 da tarde recebi uma ligação de Sarah. Rebecca, preciso que você se sente. O relatório do investigador chegou, e há coisas que você precisa saber. Meu estômago se contraiu. Ele descobriu onde o dinheiro foi? Sim, e muito mais. SL Enterprises, para onde seu marido estava enviando $800 mensais. É uma empresa de aluguel de apartamentos de luxo. Especificamente um apartamento de 2 quartos em Cherry Creek, que está registrado no nome de Amber Louise Stevens. Ele está pagando o aluguel dela? Por 4 meses. Mas tem mais. Nosso investigador encontrou registros de compras, joias caras, jantar em restaurantes de alta classe, até mesmo uma viagem para Aspen em março. Todas pagas com dinheiro retirado de suas contas conjuntas. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Daniel não estava apenas me traindo. Estava usando nosso dinheiro para bancar o relacionamento dele com outra mulher. Eu estava literalmente financiando minha própria traição. Sarah, quanto tempo você precisa para preparar nossa resposta? Já comecei. Rebecca, quando terminarmos com seu marido, ele vai desejar ter sido honesto desde o início. Naquela tarde, liguei para Michelle para atualizá-la sobre os desenvolvimentos. Meu Deus, Becca! Ela explodiu quando terminei de contar tudo. Esse homem tem coragem. Ele usou seu próprio dinheiro para manter uma amante e ainda quer que você assine um acordo que te deixa sem nada? Aparentemente. Escuta, sei que isso vai parecer estranho, mas acho que você deveria vir para Portland por alguns dias. Quando toda essa situação explodir, e vai explodir, você vai precisar de um lugar seguro para se reagrupar. A sugestão fez sentido. Mas e se Daniel perceber que estou preparando algo? Então você inventa uma desculpa. Diga que precisa de tempo para pensar sobre a proposta dele. Que quer visitar a família antes de tomar uma decisão tão grande. Homens como ele adoram quando pensam que estão no controle. Às 5 da tarde, comecei a preparar o jantar como fazia todas as noites. Mas desta vez, enquanto refogava cebolas para o molho de espaguete, estava mentalmente ensaiando a conversa que teria com Daniel. Precisava comprar mais tempo sem levantar suspeitas. Daniel chegou em casa às 6h30 carregando uma garrafa de vinho e um buquê de rosas. Para minha esposa favorita, disse beijando minha bochecha, pensei que pudéssemos comemorar nosso novo começo. Nosso novo começo. Onde ele ficava com tudo e eu ficava com migalhas. Daniel, comecei enquanto servíamos os pratos, estive pensando sobre ontem à noite, sobre os papéis. Ele parou com o garfo no ar. É muita coisa para processar. 15 anos de casamento, nossa casa, toda a nossa vida juntos. Sei que você disse que não há pressa, mas preciso de um pouco mais de tempo. Senti o alívio dele como uma onda física. Claro, claro! Quanto tempo você precisa? Pensei em visitar Michelle em Portland por alguns dias, talvez uma semana. Ela sempre foi boa para me ajudar a ver as coisas com clareza. Daniel quase engasgou com o vinho. Uma semana inteira? Seria muito. Sei que é uma decisão importante, e quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa, para nós dois. Não, não é muito. Na verdade, acho que é uma ótima ideia. Um pouco de distância pode ajudar ambos a ter perspectiva. Tradução: uma semana sem mim em casa significava uma semana de liberdade total com Amber. Posso viajar amanhã? Perguntei. Michelle disse que pode me buscar no aeroporto. Claro. Posso até te levar ao aeroporto de manhã? Não podia.
Não havia como explicar a ele que Sarah Chen estaria chegando de Portland no mesmo voo que eu supostamente estaria pegando. Não precisa se incomodar, disse rapidamente, sei como você fica estressado com o trânsito de aeroporto, posso pegar um Uber. Tem certeza? Absoluta. Naquela noite, enquanto Daniel assistia televisão na sala, fiz as malas com cuidado meticuloso. Não apenas roupas para uma semana. Documentos importantes, joias, itens sentimentais que não queria arriscar perder. Se as coisas corressem como Sarah havia planejado, eu não voltaria para esta casa como a esposa submissa que Daniel pensava que eu era. Por volta das 10 da noite, Daniel veio para o quarto. Já fazendo as malas? Só organizando algumas coisas. Quero sair cedo amanhã. Ele se sentou na cama ao meu lado. Becca, quero que saiba que isso não é sobre você não ser boa o suficiente ou qualquer coisa assim. Simplesmente crescemos como pessoas diferentes. A ironia de ele dar conselhos matrimoniais enquanto mantinha uma amante era tão absurda que quase ri. Entendo, Daniel. E quero que saiba que sempre cuidarei de você. O acordo que preparei, sei que parece pouco agora, mas você ficará bem. Você é forte e inteligente, vai encontrar seu caminho. Vai encontrar meu caminho, depois que ele me roubasse metade da minha vida e quase todos os nossos bens. Obrigada, disse simplesmente, isso significa muito. Na manhã seguinte, às 7 da manhã, Daniel me ajudou a carregar as malas no carro do Uber. Ligue quando chegar, disse beijando minha testa. E lembre-se, não há pressa, tome o tempo que precisar. Farei isso. Enquanto o carro se afastava da nossa casa, olhei pela janela traseira para Daniel acenando na entrada. Ele parecia aliviado, quase alegre. Provavelmente já estava planejando como explicar minha ausência para Amber, como eles poderiam finalmente passar noites inteiras juntos em nossa cama matrimonial. Mas Daniel havia cometido um erro crucial, ele havia subestimado a mulher com quem se casou. E nas próximas 24 horas, descobriria exatamente quão caro esse erro seria. Em vez de ir para o aeroporto, instruí o motorista do Uber a me levar para o Downtown Marriott. Sarah Chen havia voado de Portland na noite anterior e estava me esperando na suíte executiva que havia reservado para nossa Guerra Room, como ela chamava. Os próximos dias seriam cruciais, e precisávamos de um lugar seguro para trabalhar sem o risco de Daniel nos descobrir. Quando bati na porta da suíte 1247, Sarah abriu imediatamente. Estava vestida casualmente, jeans escuros e um blazer cinza, mas seus olhos tinham a intensidade focada de um predador prestes a atacar. Rebecca, como você está se sentindo? Nervosa, admiti entrando na suíte, mas determinada. A sala havia sido transformada em um escritório temporário. Laptop aberto na mesa, pilhas de documentos organizados em pastas coloridas, um quadro branco portátil coberto de anotações e timelines. Sarah havia claramente usado as últimas 12 horas de forma produtiva. Vamos direto ao assunto, disse ela, indicando para eu me sentar. Meu investigador trabalhou a noite toda, e descobrimos algumas coisas interessantes sobre as atividades de seu marido. Ela abriu uma pasta grossa e espalhou uma série de fotografias na mesa. Eram fotos de Daniel e Amber juntos, entrando e saindo de restaurantes caros, de mãos dadas em Cherry Creek Mall, beijando-se no estacionamento de um hotel em Vail. Estas foram tiradas nos últimos 2 meses, explicou Sarah. Mas tem mais. A próxima série de documentos me deixou sem fôlego. Extratos de cartão de crédito mostrando compras na Tiffany & Co. Reservas em spas de luxo, até mesmo passagens aéreas para Las Vegas. Tudo isso em datas quando Daniel me disse que estava em viagens de trabalho ou trabalhando até tarde. Sarah, quanto dinheiro ele gastou com ela? Nos últimos 8 meses, aproximadamente $47.000, e isso é só o que conseguimos rastrear. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. $47.000, dinheiro que deveria ter sido nosso, investido em nossa casa, nossa aposentadoria, nosso futuro juntos. Mas a melhor parte, Sarah continuou com um sorriso que não chegava aos olhos, é que seu marido cometeu um erro gravíssimo ao tentar esconder bens conjugais. Em Colorado isso é considerado dissipação marital, e os tribunais não gostam nada disso. O que isso significa? Significa que ele pode ser obrigado a reembolsar o valor total que gastou com a amante mais penalidades.
E significa que você tem uma base sólida para pedir mais de 50% dos bens matrimoniais como compensação. Ela abriu outra pasta, esta contendo documentos que eu não reconheci. Seu marido também tem algumas outras surpresas. Uma conta de investimentos que ele abriu há 3 anos em seu nome apenas, onde tem depositado parte de suas comissões. Atualmente vale cerca de $85.000. Como é possível? Eu nunca soube dessa conta. Porque tecnicamente não é ilegal um cônjuge ter contas individuais, mas como o dinheiro veio de rendimentos durante o casamento, metade é seu por lei. Ele provavelmente planejava usar isso como seu fundo de escape. Passei as próximas 2 horas revisando cada documento, cada fotografia, cada evidência que Sarah havia coletado. A extensão da traição de Daniel, não apenas emocional mas financeira, era muito pior do que eu havia imaginado. Qual é o próximo passo? Perguntei finalmente. Amanhã de manhã, você volta para casa como planejado. Daniel vai pensar que você passou a semana refletindo e que está pronta para assinar os papéis dele. Em vez disso, você vai apresentar nossa contraproposta. Sarah me entregou um envelope espesso. Este é nosso acordo de divórcio. Rebecca mantém 65% de todos os bens matrimoniais como compensação pela dissipação marital. Isso inclui a casa, que ela pode escolher manter ou vender. Daniel fica responsável por todas as dívidas conjugais, e ainda deve reembolsar os $47.000 gastos com a amante. Li o documento com crescente satisfação. Era justo, legal e garantiria minha segurança financeira. Mais importante, enviaria uma mensagem clara de que eu não era a mulher submissa que Daniel pensava que conhecia. E se ele se recusar a assinar? Então vamos a tribunal, e Rebecca, com as evidências que temos, qualquer juiz ficará do seu lado. Homens que gastam dezenas de milhares de dólares conjugais com amantes não são vistos com simpatia pelo sistema judicial. Naquela noite, enquanto jantávamos no restaurante do hotel, Sarah me contou sobre outros casos similares que havia ganhado. O que muitos homens não entendem, disse, é que traição não é apenas sobre quebrar votos matrimoniais. Quando você usa recursos conjugais para manter um relacionamento extraconjugal, é roubo. E os tribunais tratam isso muito seriamente. Daniel acha que sou ignorante sobre questões legais e financeiras. Isso é um erro comum. Homens como seu marido veem suas esposas como dependentes indefesas. Nunca esperam que elas lutem de volta com inteligência e preparação. Voltei para casa na sexta-feira de manhã, após uma semana que mudou completamente minha perspectiva sobre meu casamento e meu futuro. Daniel estava no trabalho quando cheguei, mas havia deixado um buquê de flores na mesa da cozinha com um bilhete. Bem-vinda de volta, minha querida. Mal posso esperar para ouvir seus pensamentos. A casa parecia diferente, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que. Talvez fosse o fato de que agora eu sabia que Amber havia estado aqui durante minha ausência. Talvez fosse porque eu agora via tudo através da lente de propriedade conjugal e direitos legais. Ou talvez fosse simplesmente porque eu havia mudado fundamentalmente como pessoa. Subi para nosso quarto. Meu quarto segundo os documentos que Sarah havia preparado, e notei sinais sutis da presença de outra mulher. Um cabelo loiro longo no travesseiro que definitivamente não era meu, o cheiro fraco de um perfume diferente no ar, uma almofada fora de lugar. Em vez de sentir dor, senti uma estranha sensação de validação. Daniel havia sido tão arrogante, tão confiante em sua capacidade de me enganar, que nem mesmo se incomodara em esconder completamente as evidências de suas atividades durante minha ausência. Às 6 da tarde ouvi o carro de Daniel na garagem. Respirei fundo, coloquei o envelope de Sarah na mesa da cozinha, e me preparei para a performance mais importante da minha vida. Becca, ele gritou quando entrou pela porta. Como foi a viagem? Como está Michelle? A viagem foi esclarecedora, respondi cuidadosamente. Michelle está bem. Mandou lembranças. Daniel me abraçou, e pela primeira vez em 15 anos, senti nojo físico com seu toque. Senti sua falta, murmurou no meu ouvido. A casa estava tão vazia sem você. Aposto que estava, especialmente com Amber preenchendo meu lugar na cama. Daniel, precisamos conversar, disse me afastando dele. Tomei algumas decisões. Seu rosto se iluminou. Claro, espero que a semana tenha te ajudado a ver que isso é realmente o melhor para nós dois. Sente-se, disse indicando a mesa da cozinha. Há algumas coisas que você precisa saber.
Daniel se sentou com a confiança de um homem que acreditava ter vencido. Eu me sentei do outro lado da mesa, o envelope de Sarah posicionado estrategicamente entre nós. Primeiro, comecei, quero que saiba que entendo completamente nossa situação real. Algo em meu tom fez Daniel hesitar. Nossa situação real. Sim. Incluindo Amber Louise Stevens, o apartamento em Cherry Creek que você tem pagado por 4 meses, e os $47.000 em gastos conjugais que você usou para manter seu relacionamento com ela. O rosto de Daniel perdeu toda a cor. Por um momento ele pareceu uma estátua, completamente imóvel exceto pelos olhos que se arregalaram de choque e algo que parecia terror. Rebecca, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, interrompi calmamente. Entendo perfeitamente. Você se apaixonou por uma mulher mais jovem e decidiu que nosso casamento era um obstáculo inconveniente. O que você não esperava era que eu descobrisse antes de assinar seus papéis ridículos. Empurrei o envelope através da mesa. Esta é minha contraproposta. Sugiro que leia com atenção. Daniel pegou o envelope com mãos trêmulas. Enquanto lia, vi sua expressão mudar de confusão para descrença, depois para raiva pura. Isso é absurdo, explodiu. Você não pode ficar com 65% de tudo, e eu não vou reembolsar dinheiro que gastei com sua amante usando nossos recursos conjugais, terminei. Na verdade, Daniel, posso e vou. E se você preferir discutir isso em tribunal, tenho certeza de que o juiz ficará fascinado pelas evidências que coletei. Foi então que tudo mudou. A máscara de homem razoável que Daniel havia usado por semanas, finalmente caiu, revelando algo muito mais feio por baixo. A transformação de Daniel foi aterrorizante, disse vereador. Em questão de segundos, o homem que havia passado semanas fingindo ser razoável e civilizado, desapareceu completamente. Em seu lugar estava alguém que eu nunca havia visto antes. Olhos frios, mandíbula contraída, e uma postura que me fez instintivamente recuar na cadeira. Você pequena vadia manipuladora, ele sibilou, jogando os papéis na mesa com tanta força que alguns voaram para o chão. Você acha que é muito esperta, não é? Contratando advogados, vasculhando nossas contas, me espionando. Mantive minha voz firme embora meu coração estivesse disparando. Daniel, eu apenas protegi meus direitos legais, você que... Que nada, gritou ele, batendo o punho na mesa com tanta força que fez as xícaras de café pularem. Esta é minha casa, e eu paguei por tudo aqui. Você não passa de uma parasita que ficou sentada em casa por 5 anos gastando meu dinheiro. A crueldade em sua voz era como nada que eu já havia experimentado. Este não era o homem com quem me casei. Ou talvez fosse exatamente quem ele sempre foi, e eu simplesmente nunca o havia empurrado longe o suficiente para ver sua verdadeira natureza. Sabe de uma coisa? Continuou ele levantando-se bruscamente da cadeira. Não preciso mais fingir. Não preciso mais agir como se você fosse importante, ou como se sua opinião importasse. Amber tem razão. Você é patética. Ele começou a andar de um lado para o outro da cozinha como um animal enjaulado. Você quer jogar duro? Perfeito. Aqui está como as coisas vão funcionar. Você vai embora desta casa hoje, não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Daniel, você não pode me expulsar da minha própria casa, os documentos mostram claramente. Documentos? Ele riu de forma cruel. Você acha que esses papéis significam alguma coisa? Você não tem advogado em Denver, não tem dinheiro próprio, não tem nada sem mim. Foi então que percebi, Daniel não estava apenas com raiva, ele estava em pânico. Um homem racional teria tentado negociar, talvez oferecido um acordo melhor. Mas Daniel estava reagindo como alguém que havia sido completamente exposto, e estava tentando recuperar o controle da única forma que conhecia, através de intimidação e força. Vou te dar 1 hora, disse ele verificando o relógio, para pegar suas roupas e qualquer coisa pessoal que coubir em 2 malas. Depois disso, vou chamar a polícia e relatar que você está invadindo minha propriedade. Sua propriedade? Daniel, esta casa está em ambos nossos nomes. Não por muito tempo, meu advogado já está preparando os papéis para uma ordem de restrição. Vou alegar que você se tornou instável, ameaçadora, que eu temo por minha segurança. A audácia era de tirar o fôlego.
Ele estava planejando me acusar de ser a ameaça quando era ele quem estava gritando e fazendo ameaças. E outra coisa, acrescentou com um sorriso venenoso, Amber vai se mudar para cá amanhã. É melhor você não estar aqui quando ela chegar, ou as coisas podem ficar desagradáveis. Senti uma onda de raiva tão pura que por um momento vi pontos vermelhos em minha visão. Não apenas ele estava tentando me expulsar de casa, mas estava planejando instalar sua amante em nosso quarto matrimonial no dia seguinte. Daniel, disse levantando-me lentamente, você está cometendo um erro enorme. O único erro que cometi foi ser gentil demais com você durante todos esses anos, permitir que você pensasse que tinha algum poder real nesta relação. Ele se aproximou de mim, e pela primeira vez em 15 anos de casamento, senti medo físico dele. Havia algo em seus olhos que nunca havia visto antes, uma frieza que me fez perceber que eu realmente não conhecia o homem com quem havia compartilhado minha vida. Agora suba essas escadas e faça suas malas, e Rebecca. Ele segurou meu pulso com força suficiente para doer. Se você tentar me causar mais problemas, vai se arrepender. Tenho recursos, conexões e influência que você nem imagina. Posso tornar sua vida um inferno. Subi as escadas com as pernas trêmulas, não de medo, mas de adrenalina pura. Daniel havia acabado de cometer o erro que Sarah me disse para esperar. Ele havia mostrado sua verdadeira natureza, e feito ameaças que poderiam ser usadas contra ele em tribunal. No quarto fechei a porta e imediatamente liguei para Sarah. Rebecca, como foi? Ainda melhor do que esperávamos, sussurrei. Sarah, ele está tentando me expulsar de casa, hoje, e fez ameaças físicas. Perfeito. Onde você está agora? No quarto. Ele me deu 1 hora para fazer as malas. Ok, escute com atenção, você vai fazer exatamente o que ele mandou. Faça as malas, haja como se estivesse com medo e obedecendo, mas deixe seu telefone gravando o tempo todo. Vamos precisar de evidências de qualquer ameaça adicional que ele fizer. Para onde vou? De volta ao hotel. Mas Rebecca, amanhã de manhã cedo, você volta para casa acompanhada de um oficial de polícia para coletar mais pertences. Como cônjuge você tem direito legal de estar na casa, e qualquer tentativa dele de impedir isso é uma violação dos seus direitos. Enquanto fazia as malas, ouvia Daniel batendo coisas embaixo, claramente ainda furioso. A cada poucos minutos ele gritava alguma coisa como, está quase pronto aí em cima, ou não tente levar nada que não seja seu. Quando desci com 2 malas 20 minutos depois, encontrei Daniel na sala segurando meu laptop e uma pilha de documentos. Você não vai precisar disto onde está indo, disse, referindo-se ao computador, e estes são documentos de negócios que pertencem a mim. Na pilha, reconheci nossas declarações de imposto, documentos da hipoteca e outros papéis importantes. Ele estava literalmente tentando me impedir de ter acesso aos registros financeiros que eu precisaria para o divórcio. Daniel, alguns desses documentos são meus por direito. Nada aqui é seu por direito, explodiu novamente. Você viveu de graça por 5 anos. A única razão pela qual tem alguma coisa é porque eu permiti. Foi então que a campainha tocou. Daniel parou no meio da frase, olhando para a porta da frente com confusão. Quem poderia ser a esta hora? A campainha tocou novamente, seguida de batidas firmes na porta. Polícia de Denver, abriam a porta por favor. O rosto de Daniel ficou branco como papel, ele me olhou com uma expressão de horror crescente. Você chamou a polícia? Balancei a cabeça, genuinamente confusa, não chamei ninguém. As batidas ficaram mais insistentes. Polícia de Denver. Precisamos falar com Daniel Mitchell e Rebecca Mitchell. Daniel caminhou até a porta como se estivesse indo para sua própria execução. Quando abriu, 2 oficiais estavam parados na varanda. Uma mulher alta e loira e um homem mais baixo e moreno, ambos com expressões sérias e profissionais. Senhor Mitchell? Perguntou a oficial feminina. Sim, sou eu. Sou a oficial Thompson. Este é o oficial Rodrigues. Recebemos uma denúncia sobre atividade suspeita relacionada a esta propriedade. Podemos entrar? Daniel hesitou, claramente tentando processar o que estava acontecendo. Que tipo de atividade suspeita? Prefiro discutir isso dentro, senhor, com vocês 2 presentes.
Relutantemente, Daniel abriu a porta mais amplamente. Os oficiais entraram, seus olhos varredores imediatamente notando as malas na entrada e a tensão óbvia entre nós. Mrs. Mitchell? Perguntou o oficial Thompson virando-se para mim. Sim. Vocês dois estão bem? Parece que estávamos no meio de algo. Daniel rapidamente tentou tomar controle da situação. Na verdade, oficiais, minha esposa estava justamente saindo. Estamos no meio de um divórcio e as coisas ficaram um pouco tensas. Entendo, disse o oficial Rodrigues tirando um pequeno caderno. Sr. Mitchell, o senhor conhece uma mulher chamada Amber Stevens? A pergunta atingiu Daniel como um tiro, ele literalmente cambaleou para trás um passo. Por quê? Porque ela registrou uma queixa hoje cedo alegando que o senhor a está assediando e ameaçando. Ela também mencionou que o senhor tem usado fundos obtidos ilegalmente para pagar suas despesas. Eu podia sentir o mundo de Daniel desmoronando ao nosso redor. Amber havia se voltado contra ele. A mesma mulher para quem ele havia sacrificado seu casamento, sua integridade e nossa estabilidade financeira, havia acabado de entregá-lo à polícia. Isso é ridículo, Daniel gaguejou. Amber e eu temos um relacionamento. Ela está obviamente tentando me extorquir ou algo assim. A oficial Thompson trocou um olhar com seu parceiro. Sr. Mitchell, temos evidências de que o senhor gastou mais de $40.000 em contas conjugais para manter um relacionamento extraconjugal. Em Colorado, isso pode ser considerado apropriação indevida de fundos matrimoniais. Daniel me olhou com uma expressão de ódio puro. Ele sabia que eu havia fornecido essas informações de alguma forma, embora eu estivesse tão surpresa quanto ele com essa virada dos acontecimentos. Vamos precisar que vocês dois venham conosco para a delegacia, continuou a oficial. Há várias questões que precisam ser esclarecidas. E foi assim que meu marido, que havia passado a última hora tentando me expulsar de minha própria casa, acabou sendo levado pela polícia em algemas. A delegacia de polícia de Denver à noite era um lugar que eu nunca imaginei que visitaria. Luzes fluorescentes cruas, cheiro de café velho e desinfetante, e o som constante de telefones tocando e conversas abafadas. Enquanto esperava em uma sala de interrogatório pequena e sem janelas, tentava processar como minha vida havia chegado a este ponto em apenas algumas horas. A oficial Thompson entrou carregando 2 xícaras de café e uma pasta grossa. Mrs. Mitchell, sei que isso deve ser muito confuso para a senhora. Vou explicar exatamente o que está acontecendo. Ela se sentou do outro lado da mesa metálica. Primeiro, quero deixar claro que a senhora não está sendo acusada de nada. Estamos aqui para esclarecer algumas alegações muito sérias contra seu marido. O que exatamente Amber disse? Perguntei, ainda tentando entender como a amante de Daniel havia se tornado minha salvação inesperada. Bem, a situação é mais complicada do que parece na superfície, disse Thompson abrindo a pasta. Miss Stevens nos procurou esta manhã alegando que seu marido a estava assediando e ameaçando. Mas quando começamos a investigar, descobrimos algo muito mais sério. Ela tirou uma série de documentos da pasta. Aparentemente, Miss Stevens não sabia que seu marido era casado até 3 semanas atrás. Ela pensava que ele era divorciado. Minha mandíbula literalmente caiu. O quê? Segundo ela, Daniel Mitchell a conheceu há 8 meses e disse que estava passando por um divórcio difícil. Ele mostrou a ela documentos falsificados sugerindo que o processo estava quase finalizado. Ela acreditou que estava em um relacionamento com um homem solteiro. A ironia era tão absurda que quase ri. Daniel havia mentido para ambas, para mim sobre não ter um caso, e para Amber sobre não ser casado. Como ela descobriu a verdade? Aparentemente ela encontrou uma foto de casamento de vocês dois no porta-luvas do carro dele na semana passada. Quando confrontou Daniel, ele admitiu que ainda estava casado, mas prometeu que se divorciaria imediatamente. Foi então que ela começou a suspeitar que estava sendo usada. Thompson virou uma página nos documentos. Miss Stevens também nos disse que Daniel havia prometido comprar um apartamento para ela assim que o divórcio fosse finalizado. Ela começou a pesquisar sobre propriedades, e inadvertidamente descobriu que a casa onde vocês moram ainda está em ambos os nomes. Então ela percebeu que ele estava mentindo sobre tudo. Exato. E quando ela o confrontou novamente ontem, ele aparentemente se tornou agressivo e ameaçador. Disse que ela deveria ficar na dela ou enfrentaria consequências. Isso explicava a chegada inesperada da polícia. Amber não havia me salvado intencionalmente.
ela estava tentando se proteger de Daniel e inadvertidamente me protegeu também. Mas há mais, continuou Thompson. Quando Miss Stevens começou a revisar os presentes caros que Daniel havia lhe dado, percebeu que muitos vinham acompanhados de recibos, mostrando que foram pagos com cartões de crédito em nome de D.R. Mitchell. Ela assumiu que o R era de um nome do meio, mas agora percebe que era de Rebecca. Sentiu uma onda de náusea. Não apenas Daniel havia usado nosso dinheiro para manter Amber, mas ela havia inadvertidamente me esfregado isso na cara toda vez que usava uma joia ou bolsa que eu havia, tecnicamente pago. Miss Stevens trouxe todos esses recibos para nós, disse Thompson, empurrando uma pilha de papéis na minha direção. No total, são mais de $52.000 em compras feitas com cartões de crédito conjugais. Em Colorado, isso constitui apropriação indevida de fundos matrimoniais. Olhei para os recibos com crescente indignação. Havia itens que eu nem sabia que existiam. Um colar Tiffany, de $3.800, uma bolsa Louis Vuitton de $2.200, até mesmo um fim de semana, em um resort de luxo em Aspen, que custou $4.500. Tudo pago com cartões que tinham meu nome neles. Onde está Daniel agora? Perguntei. Sendo processado. Além das acusações de apropriação indevida, Miss Stevens também registrou uma queixa de assédio. E baseado no que vimos hoje na sua casa, as malas, a tensão óbvia, seus relatos sobre as ameaças, estamos considerando adicionar acusações de coerção doméstica. Coerção doméstica. Tentar forçar um cônjuge a sair da residência matrimonial através de ameaças ou intimidação é um crime em Colorado, especialmente quando feito para beneficiar um relacionamento extraconjugal. Nesse momento, a porta se abriu, e o oficial Rodrigues entrou. Thompson, precisamos falar com você lá fora por um minuto. Quando ficaram sozinhas, Rodrigues me olhou com simpatia. Mrs. Mitchell, há algo que precisa saber. Enquanto estávamos processando seu marido, ele fez uma ligação para um advogado. Nós ouvimos parte da conversa, e parece que ele estava planejando muito mais do que um divórcio simples. Meu estômago se contraiu. O que você quer dizer? Ele estava discutindo como apresentar a senhora como mentalmente instável para ganhar controle total dos bens conjugais. Também mencionou algo sobre falsificar documentos para mostrar que a senhora havia concordado com termos de divórcio específicos. A revelação me atingiu como um soco. Daniel não estava apenas tentando me enganar, estava planejando me destruir completamente, pintando-me como louca para justificar me deixar sem nada. Thompson voltou com uma expressão sombria. Rebecca, acabamos de receber algumas informações adicionais sobre as atividades de seu marido. Parece que ele estava fazendo muito mais do que apenas gastar dinheiro conjugal com Miss Stevens. Ela se sentou novamente, sua expressão agora totalmente profissional. Temos evidências de que Daniel criou várias contas bancárias em seu nome sem seu conhecimento. Usando sua informação pessoal, ele abriu contas onde depositava parte de suas comissões de vendas, mantendo-as escondidas de você. Isso é legal? Absolutamente não, é fraude de identidade e ocultação de bens matrimoniais. Em alguns casos pode até ser considerado roubo de identidade. Rodrigues acrescentou. Também descobrimos que ele havia contactado um investigador particular 2 semanas atrás para coletar evidências de comportamento instável sobre você. Aparentemente estava planejando fabricar motivos para um divórcio com culpa. A sala pareceu girar ao meu redor. Daniel não havia apenas me traído e tentado me roubar. Ele havia planejado uma campanha sistemática para me destruir emocional, financeira e legalmente. Há mais uma coisa, disse Thompson suavemente. Miss Stevens nos contou que Daniel havia prometido a ela que, assim que se divorciasse, se casariam e teriam filhos juntos. Ele disse que queria começar uma família de verdade com alguém que realmente o amasse. As palavras foram como facadas. Após 15 anos tentando ter filhos, anos de tratamentos de fertilidade, esperanças frustradas, e a decisão conjunta de aceitar que talvez não fosse para acontecer. Daniel havia prometido a outra mulher exatamente o que nós nunca conseguimos ter juntos. Ele sabia como isso me machucaria, sussurrei, sentindo lágrimas se formarem pela primeira vez naquela noite longa e surreal. Mrs. Mitchell, disse Thompson gentilmente, quero que saiba que a senhora tem opções.
Com as evidências que coletamos hoje, pode apresentar acusações criminais contra seu marido. Também pode solicitar uma ordem de proteção que o impediria de ter qualquer contato com a senhora durante o processo de divórcio. Rodrigues acrescentou, e financeiramente todas essas atividades ilegais trabalham a seu favor em um divórcio. Tribunais não gostam de cônjuges que tentam fraudar o sistema. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O que acontece agora? Bem, seu marido provavelmente será liberado sob fiança amanhã de manhã, mas com condições rigorosas. Ele não pode se aproximar de você ou da casa conjugal. Miss Stevens também tem uma ordem de restrição contra ele. E a casa? Legalmente é sua para ocupar enquanto o divórcio é processado. Na verdade, recomendo fortemente que volte para casa esta noite. Podemos providenciar uma escolta policial para garantir que seja seguro. Thompson fechou a pasta. Mrs. Mitchell, sei que isso foi um dia traumático. Mas quero que saiba que seu marido cometeu vários crimes graves. Ele não é a vítima aqui, você é, e o sistema legal vai protegê-la. Quando saí da delegacia 2 horas depois, era quase meia-noite. O oficial Rodrigues me seguiu até em casa para garantir que fosse seguro. Enquanto destrancava a porta da frente da minha casa agora, senti algo que não experimentava há meses: esperança. Daniel havia tentado me destruir, mas seus próprios crimes e mentiras haviam se voltado contra ele. Amber, a mulher que eu havia visto como minha rival, havia inadvertidamente se tornado minha libertadora ao expor a verdadeira natureza de Daniel. Sentada na minha sala, rodeada pelo silêncio de uma casa finalmente livre de mentiras e manipulação, peguei meu telefone e liguei para Sarah Chen. Rebecca, como estão as coisas? Sarah, disse, sentindo um sorriso se formar em meu rosto pela primeira vez em semanas, você não vai acreditar no que aconteceu, mas acho que finalmente ganhamos. 3 meses depois daquela noite fatídica na delegacia, eu estava sentada no escritório de Sarah Chen revisando os documentos finais do divórcio. A mulher que havia entrado em pânico ao descobrir a traição do marido, havia se transformado em alguém que mal reconhecia, mais forte, mais confiante e definitivamente mais rica. Rebecca, disse Sarah com um sorriso satisfeito, este é oficialmente o caso de divórcio mais gratificante que já ganhei. Vamos revisar o que conseguimos. Ela abriu uma pasta onde estava nosso acordo final, aprovado pelo tribunal na semana anterior. Você fica com 75% de todos os bens matrimoniais, mais do que pedimos originalmente, incluindo a casa avaliada em $380 mil, completamente quitada. Daniel é responsável por quitar a hipoteca como parte de sua restituição. Como conseguimos mais do que pedimos? Simples. Quando o juiz soube sobre as contas bancárias fraudulentas que Daniel criou em seu nome, e sobre os planos dele de fabricar evidências de instabilidade mental, ele ficou genuinamente indignado. Juízes odeiam maridos que tentam manipular o sistema legal. Sarah virou a página. Daniel também deve pagar $67 mil em restituição. Cada centavo que gastou com Amber mais juros e multas. E aqui está a parte que mais me diverte. Ele tem que fazer pagamentos mensais de $2.800 em pensão por 3 anos. O contraste com a oferta original de Daniel, $1.200 por mês e nenhuma propriedade, era surreal. E as acusações criminais? Ele se declarou culpado de apropriação indevida de fundos matrimoniais e fraude de identidade para evitar tempo de prisão. Ficou com 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, e obviamente um registro criminal permanente. Sorri pensando em como isso afetaria a carreira de Daniel na empresa de equipamentos médicos. Empresas que lidam com dinheiro de clientes não gostam de funcionários com histórico de crimes financeiros. E Amber? Essa história fica ainda melhor, Sarah riu. Amber processou Daniel por fraude emocional e quebra de promessa. Ela ganhou $25 mil em danos. Aparentemente ela realmente acreditava que ia se casar com ele e ter filhos. A ironia não passou despercebida. Daniel havia perdido seu casamento, sua casa, grande parte de seu dinheiro, e agora também havia perdido a amante que custou tudo isso. Soube que Amber se mudou para Seattle, continuei. Aparentemente quer começar do zero longe de tudo isso. Não a culpo. Descobri que você foi enganada tão completamente deve ter sido devastador para ela também.
Era estranho, mas eu sentia mais compaixão por Amber agora do que raiva. Ela havia sido manipulada por Daniel tanto quanto eu, apenas de forma diferente. Pelo menos eu havia descoberto quem ele realmente era antes de perder tudo. Meu telefone tocou, era Michelle ligando de Portland. Oi, irmã, como foi a reunião final? Tudo oficializado, respondi. Sou oficialmente uma mulher divorciada e financeiramente independente. E como você está se sentindo? Era uma boa pergunta. Durante semanas após a prisão de Daniel, eu havia oscilado entre raiva, tristeza, alívio e confusão. Mas agora, 3 meses depois, eu sentia principalmente paz. Bem, disse honestamente, melhor do que me senti em anos, na verdade. E planos para o futuro? Olhei pela janela do escritório de Sarah para as montanhas rochosas ao longe. Na verdade, estou pensando em voltar para o marketing. Lembra da Johnson & Associates, onde trabalhei antes de me casar? Eles me ofereceram um cargo sênior. Rebecca, isso é maravilhoso! E Michelle? Estou pensando em vender a casa. Sério? Pensei que você ia querer ficar. Por um tempo, sim, mas agora percebo que a casa representa uma vida que eu superei. Quero algo novo, algo que seja inteiramente meu. Depois de desligar com Michelle, Sarah e eu saímos para almoçar em um restaurante próximo. Era um contraste marcante com aquela noite horrível no Mama Rosas, onde Daniel havia tentado me enganar com seu acordo fraudulento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Sarah enquanto esperávamos nossa comida. Você sente falta dele, do casamento? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sinto falta da ilusão. Sinto falta de acreditar que tinha um casamento sólido e um marido fiel. Mas Daniel real? O homem que foi capaz de me trair, me mentir e tentar me destruir financeiramente? Não, não sinto falta dele nem um pouco. E quanto a relacionamentos futuros? Por enquanto estou focada em reconstruir minha carreira e descobrir quem sou como pessoa independente. Pela primeira vez em 15 anos, minhas decisões são baseadas apenas no que eu quero. Naquela tarde, dirigi até a casa que em breve colocaria à venda. Havia contratado uma empresa de limpeza para remover qualquer vestígio da presença de Daniel, e agora o lugar realmente parecia meu. Sentei no jardim que havia plantado com tanto cuidado e refleti sobre a jornada surreal dos últimos meses. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Rebecca, sou Amber. Sei que pode parecer estranho, mas gostaria de conversar com você se estiver disposta. Tenho algumas coisas que gostaria de dizer. Fiquei olhando para a mensagem por vários minutos. Que tipo de conversa poderíamos ter? Que restava para ser dito? Decidi responder. Claro. Café amanhã às 2 horas no Starbucks da 16 TJ Street? Perfeito, obrigada. No dia seguinte, cheguei ao Starbucks alguns minutos adiantada. Amber já estava lá, sentada em um canto com uma xícara de café pela metade. Ela parecia menor do que nas fotos que eu havia visto, mais jovem e definitivamente mais vulnerável. Rebecca, disse se levantando quando me aproximei. Obrigada por aceitar me encontrar. Nos sentamos em um silêncio desconfortável por um momento antes dela falar. Quero que saiba que eu realmente não tinha ideia de que ele ainda era casado, começou, suas palavras saindo rapidamente como se elas tivessem ensaiado. Sei que você provavelmente não acredita, mas Daniel me mostrou documentos de divórcio falsificados. Eu pensei. Eu acredito em você, interrompi suavemente. A polícia me contou sobre os documentos falsos. Ela pareceu surpresa com minha resposta. Você acredita? Amber, você foi enganada por Daniel tanto quanto eu, só de formas diferentes. Ele nos mentiu para conseguir o que queria de cada uma de nós. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Sinto muito, sobretudo, se eu soubesse. Se você soubesse o quê? Não teria se envolvido com ele? Teria me contado? Não importa mais, Amber. O que importa é que ambas descobrimos quem ele realmente é, antes que fosse tarde demais. Tarde demais? Você poderia ter se casado com ele, poderia ter tido filhos com ele, imagine descobrir sua verdadeira natureza depois disso. Amber secou os olhos com um guardanapo. Nunca pensei dessa forma. Daniel é um manipulador expert. Ele nos deu exatamente o que cada uma precisava ouvir para conseguir nossa cooperação. Comigo, era um marido estável e confiável.
Com você era o romântico divorciado pronto para recomeçar. Como você consegue ser tão zen sobre tudo isso? Sorri percebendo que realmente estava em paz com a situação, porque finalmente sou livre. Livre das mentiras, da manipulação, de viver uma vida baseada em ilusões, e financeiramente estou muito melhor sem ele. Ouvi dizer que você ficou com quase tudo. Fiquei com o que era meu por direito. Daniel escolheu gastar nosso dinheiro conjugal mantendo você. O tribunal apenas fez justiça. Conversamos por mais 1 hora, duas mulheres que haviam sido adversárias inadvertidas agora unidas pela experiência compartilhada de serem enganadas pelo mesmo homem. Quando nos despedimos, Amber disse algo que ficaria comigo. Rebecca, sei que isso pode soar estranho, mas você me inspirou. Ver como você lutou por seus direitos, como se recusou a ser vítima, me deu coragem para recomeçar minha própria vida. 6 meses depois, estava assinando os papéis de venda da casa e os documentos de compra de um loft moderno no centro de Denver. Era menor que a casa suburbana, mas tinha vista para as montanhas e representava exatamente o que eu queria: um novo começo. No mesmo dia, comecei meu novo trabalho na Johnson & Associates. Depois de 5 anos fora do mercado de trabalho, estava nervosa, mas também animada. Minha primeira tarefa era desenvolver uma campanha para uma firma de advocacia especializada em direitos das mulheres. A ironia era perfeita. Às vezes ainda pensava em Daniel. Soube através de conhecidos mútuos que ele havia perdido o emprego após seu registro criminal se tornar público. Estava morando em um apartamento pequeno e dirigindo um carro usado, uma queda dramática do estilo de vida que mantinha quando estava usando nosso dinheiro para impressionar Amber. Mas principalmente eu não pensava nele. Estava ocupada demais construindo uma vida que era inteiramente minha, baseada em escolhas honestas e relacionamentos genuínos. Na noite de sexta-feira, exatamente 1 ano após aquele jantar fatídico no Mama Rosas, brindei sozinha no meu novo loft com uma taça de vinho. Não estava celebrando o fim do meu casamento, estava celebrando o início da minha vida real. Às vezes, as maiores traições nos levam às maiores libertações. Daniel pensou que estava se livrando de um fardo quando decidiu me descartar. Ele não percebeu que estava me dando o maior presente possível, a chance de descobrir minha própria força. E por isso, estranhamente, eu estava grata. 2 anos após o divórcio, quando eu pensava que toda a saga com Daniel havia finalmente terminado, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era uma terça-feira chuvosa de março, e eu estava no meu escritório na Johnson & Associates revisando uma campanha publicitária quando minha assistente, Jennifer, bateu na porta. Rebecca, tem uma ligação para você. A pessoa disse que é sobre Daniel Mitchell e que é urgente. Meu estômago se contraiu. Daniel havia respeitado religiosamente a ordem de restrição nos últimos 2 anos. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Seus pagamentos de pensão chegavam pontualmente através do advogado dele, sem qualquer comunicação pessoal. Quem está ligando? Ela disse que se chama Detective Patricia Hayes, da polícia de Aurora. Aurora era uma cidade vizinha a Denver. Que possível conexão poderia haver entre Daniel e a polícia de Aurora? Atendi a ligação com cautela. Rebecca Mitchell falando. Mrs. Mitchell, sou a Detective Hayes. Estou investigando um caso que pode envolver seu ex-marido Daniel Mitchell. Seria possível nos encontrarmos para conversar? Do que se trata? Prefiro não discutir detalhes por telefone. Posso encontrá-la hoje à tarde? É bastante importante. Concordamos em nos encontrar em um café neutro em 1 hora. Enquanto dirigia para lá, minha mente corria com possibilidades. Daniel teria violado a liberdade condicional, cometido novos crimes, ou pior, algo havia acontecido com ele? Detective Hayes era uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, que sugeriam anos de experiência lidando com os aspectos mais sombrios da natureza humana. Ela chegou carregando uma pasta grossa e uma expressão sombria. Mrs. Mitchell, obrigada por aceitar me encontrar. Vou ser direta. Estamos investigando seu ex-marido em conexão com várias queixas de fraude romântica. Fraude romântica? Nos últimos 18 meses, 3 mulheres diferentes registraram queixas contra Daniel Mitchell por enganá-las em relacionamentos com o propósito de obter benefícios financeiros. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Daniel não havia aprendido nada.
Mesmo após perder tudo, mesmo com um registro criminal, ele havia continuado enganando mulheres. Pode me contar mais detalhes? Detective Hayes abriu sua pasta. A primeira vítima é Lisa Chamberlain, 38 anos, enfermeira divorciada. Daniel a conheceu em um aplicativo de namoro há 15 meses. Disse que era um executivo bem-sucedido passando por um divórcio difícil. A mesma história que contou para Amber. Exatamente. Ele manteve um relacionamento com Lisa por 8 meses, durante os quais ela emprestou mais de $12.000 para ele. Supostamente para custos legais do divórcio e uma emergência médica da mãe dele. Balancei a cabeça em incredulidade. E as outras? Jennifer Walsh, 44 anos, proprietária de uma pequena empresa. História similar. Daniel se apresentou como empresário, disse que estava esperando uma grande comissão de vendas que estava atrasada. Jennifer emprestou $8.500. E a terceira? Sarah Kim, 29 anos, professora. Esta é mais recente, 3 meses. Ela só perdeu $3.000 porque ficou suspeita quando Daniel começou a pressionar por mais dinheiro. A escala da operação de Daniel era impressionante em sua crueldade calculista. Como vocês fizeram a conexão? Sarah Kim é irmã de um policial. Quando ela contou a história para o irmão, ele reconheceu o nome de processos anteriores. Começamos a investigar e descobrimos um padrão. Detective Hayes tirou uma série de fotografias da pasta. Daniel estava usando perfis falsos em múltiplos aplicativos de namoro. Diferentes nomes, diferentes profissões, mas sempre a mesma foto, obviamente editada para parecer mais jovem. As fotos mostravam Daniel como eu nunca o havia visto: cabelo tingido de escuro, óculos de sol caros, roupas que claramente não eram dele. Ele estava literalmente vivendo uma vida dupla, ou melhor, tripla ou quádrupla. Onde ele está conseguindo dinheiro para manter esse estilo de vida? Essa é uma excelente pergunta. Seus pagamentos de pensão para você são automáticos e obrigatórios. Mas conseguimos rastrear que ele tem trabalhado em vários empregos temporários, principalmente vendas porta a porta e telemarketing. Aparentemente está morando em um quarto alugado em uma casa compartilhada. Então ele está usando mulheres vulneráveis para financiar suas tentativas de parecer bem-sucedido para outras mulheres vulneráveis. Precisamente. É um esquema Ponzi emocional. Detective Hayes se inclinou para frente. Mrs. Mitchell, preciso da sua ajuda. Como ex-esposa dele, você conhece melhor que ninguém os padrões de comportamento de Daniel, suas táticas de manipulação. O que você precisa que eu faça? Primeiro, gostaria que revisasse o material que coletamos e me dissesse se reconhece alguma das estratégias que ele usou com você. Segundo, se estiver disposta, gostaria que testemunhasse sobre seu relacionamento com ele para estabelecer um padrão de comportamento fraudulento. Passei a próxima hora revisando transcrições de mensagens entre Daniel e suas vítimas. Era como ler um roteiro familiar. As mesmas frases, as mesmas promessas, até mesmo algumas das mesmas histórias que ele havia contado para mim, sobre sua infância difícil e sonhos para o futuro. Detective Hayes, isso é assustador, disse finalmente. É quase palavra por palavra o que ele me disse quando estávamos namorando. Até mesmo a história sobre sua mãe ter câncer. Ele usou isso para explicar por que precisava de dinheiro emprestado de Jennifer. Sua mãe teve câncer? Não, ela morreu em um acidente de carro quando Daniel tinha 20 anos, mais de 20 anos atrás. Então ele está usando a morte da própria mãe como ferramenta de manipulação. A frieza calculista disso me deixou enjoada. Detetive, vou fazer tudo o que puder para ajudar essas mulheres. Ninguém merece passar pelo que eu passei. Nos dias seguintes trabalhei intensivamente com a equipe de investigação. Eles me mostraram perfis que Daniel havia criado, um onde ele se apresentava como consultor financeiro, outro como corretor de imóveis, um terceiro como veterinário. Cada perfil era cuidadosamente construído para atrair um tipo específico de mulher. O mais perturbador era perceber que Daniel havia se tornado mais sofisticado em suas manipulações. Com as primeiras vítimas, ele movia rápido demais, pressionando por dinheiro cedo demais. Com as mais recentes, ele passava meses construindo intimidade emocional antes de mencionar qualquer necessidade financeira. Ele está aprendendo, disse para Detective Hayes durante uma de nossas reuniões. Está refinando sua técnica com cada vítima.
É por isso que precisamos pará-lo agora, antes que ele se torne ainda mais eficiente nisso. O processo de preparação para o tribunal trouxe de volta memórias que eu havia tentado esquecer. Revisar mensagens antigas entre Daniel e eu, analisar seus padrões de mentira, reviver os momentos onde eu deveria ter visto os sinais de alerta. Tudo isso foi emocionalmente exaustivo, mas também foi terapêutico de uma forma inesperada. Pela primeira vez eu podia ver meu relacionamento com Daniel através da perspectiva de alguém de fora, como parte de um padrão mais amplo de comportamento predatório. Não havia sido pessoal, eu simplesmente havia sido uma vítima conveniente. Uma semana antes do julgamento, Detective Hayes me ligou com notícias surpreendentes. Rebecca, você vai querer sentar para ouvir isso. Acabamos de descobrir que há mais vítimas. Muito mais. Quantas? Estamos falando de pelo menos 12 mulheres nos últimos 3 anos, algumas em Colorado, outras em Wyoming e Nebraska. Daniel estava viajando especificamente para conhecer mulheres em cidades pequenas, onde seria menos provável que suas histórias fossem verificadas. A escala da operação de Daniel era muito maior do que qualquer um havia imaginado. Quanto dinheiro no total? Mais de $85 mil. E isso é só o que conseguimos rastrear. Algumas mulheres podem estar com muito medo ou muita vergonha para se apresentar. Naquela noite, sentada no meu loft olhando para as luzes da cidade, refleti sobre a jornada estranha que minha vida havia tomado. 2 anos atrás eu era uma esposa enganada descobrindo a traição do marido. Agora era uma testemunha-chave em um caso criminal envolvendo fraude em larga escala. Meu telefone tocou. Era Sarah Chen, que havia se tornado não apenas minha advogada, mas uma amiga próxima. Rebecca, vi as notícias sobre Daniel. Como você está lidando com tudo isso? Honestamente, melhor do que esperava. É estranho, mas saber que não fui apenas uma esposa ingênua que não viu os sinais, saber que fui vítima de um predador calculista, é quase um alívio. Você vai testemunhar? Absolutamente. Se meu testemunho pode ajudar a impedir Daniel de destruir a vida de mais mulheres, é minha obrigação moral. Rebecca, quero que saiba como estou orgulhosa de você. 2 anos atrás, você estava devastada e assustada. Agora você é uma força para a justiça. Depois de desligar, olhei para uma foto emoldurada na minha mesa. Era eu no dia em que recebi uma promoção no trabalho, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. A mulher na foto era irreconhecivelmente diferente da mulher submissa que Daniel havia tentado controlar. Amanhã, entraria no tribunal não como vítima, mas como sobrevivente. E Daniel descobriria que a mulher que ele uma vez pensou que podia descartar como submissa havia se tornado sua maior ameaça. A justiça às vezes demora, mas quando chega pode ser devastadoramente completa. O Tribunal do Condado de Denver estava lotado na manhã de segunda-feira quando o caso Estado do Colorado versus Daniel William Mitchell foi chamado. Sentada na sessão de testemunhas, observei meu ex-marido entrar algemado, vestindo um terno barato que pendia frouxo em seu corpo visivelmente mais magro. Os 2 anos desde nosso divórcio não haviam sido gentis com ele. Mas o que mais me impressionou não foi sua aparência física deteriorada, foi a expressão em seus olhos. Onde antes havia arrogância e controle calculista, agora havia apenas desespero e algo que me levou um momento para reconhecer: medo genuíno. Membros do júri, começou a promotora Alice Rodrigues, nas próximas horas vocês ouvirão sobre um homem que transformou a manipulação emocional em uma carreira. Um homem que viu a solidão e vulnerabilidade de mulheres honestas como oportunidades de lucro. Durante sua declaração de abertura, Rodrigues delineou meticulosamente o padrão de comportamento de Daniel: 12 mulheres em 3 estados. Mais de $85 mil roubados, 3 anos de fraude sistemática. Daniel Mitchell, continuou ela, não é apenas um ex-marido infiel. Ele é um predador que premeditadamente alvejou mulheres em transições de vida, divórcios recentes, perdas familiares, mudanças de carreira. Ele estudou suas vulnerabilidades e as explorou com precisão cirúrgica. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até a bancada das testemunhas com uma confiança que teria sido impossível 2 anos atrás. Rodrigues me guiou através de minha história, o casamento aparentemente estável, as mentiras graduais, a descoberta da traição, e finalmente a tentativa de Daniel de me deixar financeiramente desamparada.
Mrs. Mitchell, disse Rodrigues, pode nos dizer como reconhece os mesmos padrões de manipulação no comportamento atual do réu? Objection, gritou o advogado de defesa de Daniel. Relevância? Sustained, respondeu o juiz. Reformule a pergunta. Rodrigues se ajustou. Com base em sua experiência pessoal, quais táticas específicas Daniel Mitchell usou para ganhar sua confiança? Respirei fundo e olhei diretamente para Daniel. Pela primeira vez em anos, nossos olhos se encontraram. Ele rapidamente desviou o olhar, incapaz de manter contato visual. Primeiro, ele criava uma sensação de intimidade acelerada, me fazia sentir como se fôssemos destinados um ao outro, como se ele me entendesse de forma que ninguém mais poderia. Segundo, ele consistentemente se pintava como vítima de circunstâncias, ex-namoradas ruins, família difícil, problemas financeiros temporários que não eram culpa dele. E isso corresponde ao que você viu nas comunicações entre o réu e outras vítimas? Perfeitamente. As mesmas frases, as mesmas histórias, até mesmo os mesmos pedidos de empréstimos emergenciais. Daniel tem um roteiro, e ele o segue religiosamente. Durante o interrogatório da defesa, o advogado de Daniel tentou me retratar como uma ex-esposa vingativa exagerando eventos para prejudicar seu cliente, mas anos de terapia e crescimento pessoal me haviam preparado para isso. Mrs. Mitchell, disse o advogado de defesa, não é verdade que você está aqui hoje porque ainda ressente o fim de seu casamento? Não, respondi calmamente. Estou aqui porque 12 mulheres foram enganadas pelo mesmo homem que me enganou, usando exatamente as mesmas táticas. Se meu testemunho pode prevenir que isso aconteça com uma 13ª mulher, então cumpri meu dever. Mas você ganhou financeiramente substancial com seu divórcio, não é verdade? Na verdade, você ficou com mais da metade de todos os bens matrimoniais. Fiquei com o que a lei determinou que era meu por direito após meu marido usar nossos recursos conjugais para manter relacionamentos extraconjugais. O tribunal considerou isso apropriação indevida de fundos matrimoniais. O advogado tentou mais algumas perguntas, mas era claro que sua estratégia não estava funcionando. Eu não era mais a mulher assustada e insegura que Daniel havia tentado controlar. O momento mais poderoso do julgamento veio quando Lisa Chamberlain, a primeira vítima da nova onda de crimes de Daniel, testemunhou. Lisa era enfermeira, divorciada recentemente após 20 anos de casamento. Daniel a havia alvejado especificamente porque ela havia mencionado em seu perfil de namoro que estava aprendendo a confiar novamente. Ele me disse que me amava na 3ª semana, disse Lisa com a voz quebrando. Disse que nunca havia encontrado alguém que o entendesse como eu. Quando ele pediu dinheiro emprestado, disse que era porque queria me impressionar, mas estava temporariamente sem fundos por causa de custos legais de seu próprio divórcio. E você acreditou nele? Completamente. Ele era convincente, carinhoso, atencioso, tudo que meu ex-marido não era. Durante seu testemunho vi Daniel encolher-se na cadeira. Talvez pela primeira vez, ele estava sendo forçado a confrontar o dano humano real de suas ações. Jennifer Walsh, a proprietária da pequena empresa, contou uma história similar. Daniel disse que estava esperando uma grande comissão que resolveria todos os problemas financeiros dele. Disse que queria me pagar de volta com juros e me levar em uma viagem para a Europa quando o dinheiro chegasse. A comissão chegou? Nunca houve uma comissão. Quando comecei a pressionar por detalhes, ele ficou evasivo. Então descobri que estava usando múltiplos nomes em aplicativos de namoro. O testemunho mais devastador veio de Sarah Kim, a professora que havia sido a vítima mais recente de Daniel. Sarah tinha apenas 29 anos e estava namorando pela primeira vez após terminar um relacionamento longo na faculdade. Daniel parecia perfeito, ela disse. Maduro, estabelecido, gentil. Ele me disse que queria algo sério, talvez casamento e filhos. Quando ele mencionou problemas financeiros temporários, pensei que estava ajudando o homem que amava. Como você descobriu que estava sendo enganada? Meu irmão é policial. Quando contei sobre Daniel sempre precisar de dinheiro emprestado, ele ficou suspeito. Fizemos uma pesquisa básica de antecedentes e descobrimos o registro criminal dele. Durante o contra-interrogatório, o advogado de Daniel tentou sugerir que estas mulheres haviam dado dinheiro voluntariamente e que não houve fraude real. Mas a promotora Rodrigues destruiu essa narrativa com evidências de mensagens onde Daniel prometia reembolsos que nunca pretendeu fazer, e inventava emergências que nunca existiram. No terceiro dia do julgamento, algo inesperado aconteceu.
Daniel despediu seu advogado e pediu para se declarar culpado. Seu honor, disse Daniel levantando-se, gostaria de mudar minha declaração para culpado em todas as acusações. O tribunal ficou em silêncio total. O juiz perguntou: Sr. Mitchell, tem certeza desta decisão? Entende as implicações? Entendo, seu honor, e gostaria de fazer uma declaração se possível. Daniel se virou para enfrentar a galeria do tribunal, onde suas vítimas estavam sentadas. Sua voz era baixa, mas clara. Não há desculpa para o que fiz. Não há explicação que justifique causar tanto dano a tantas pessoas que só queriam encontrar amor e companhia. Ele pausou, visivelmente lutando com emoção. Especialmente para Rebecca, que desperdicei 15 anos de sua vida com mentiras. Ele me olhou diretamente. Você merecia muito melhor do que eu jamais poderia dar. E sinto muito por ter levado tanto tempo para perceber isso. O juiz sentenciou Daniel a 5 anos de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional. Ele também foi obrigado a pagar restituição total para todas as vítimas, incluindo juros e multas. Após a sentença, saí do tribunal sentindo algo que não esperava. Não vingança ou satisfação, mas uma profunda sensação de encerramento. Detective Hayes me alcançou nos degraus do tribunal. Rebecca, quero que saiba que seu testemunho foi crucial. Sem sua coragem em se apresentar, Daniel poderia ter continuado vitimizando mulheres indefinidamente. Como estão as outras vítimas? Todas expressaram gratidão por você ter liderado o caminho. Lisa Chamberlain especificamente pediu que eu dissesse que você a inspirou a buscar terapia e reconstruir sua autoconfiança. Naquela noite organizei um jantar em meu loft para Sarah Jane Michelle, que havia voado de Portland para estar presente durante o julgamento, e algumas outras mulheres que se tornaram parte de minha rede de apoio nos últimos anos. Então, disse Michelle levantando sua taça de vinho, oficialmente acabou. Como você se sente? Pensei na pergunta enquanto olhava ao redor da mesa para essas mulheres incríveis que haviam me apoiado através da jornada mais difícil da minha vida. Livre, disse finalmente, pela primeira vez em anos completamente livre. Sarah Jane sorriu, e com razão. Você não apenas sobreviveu a Daniel, você prosperou. Olhe onde está agora: carreira bem-sucedida, independência financeira, relacionamentos saudáveis. E, acrescentou Michelle com um sorriso malicioso, um encontro com aquele advogado bonitão do seu escritório na próxima sexta. Corei. Michael Harrison, um parceiro sênior na Johnson & Associates, havia me convidado para jantar. Seria meu primeiro encontro real desde o divórcio. É assustador, admiti. Mas pela primeira vez, sinto que estou pronta para confiar em alguém novamente. E mais importante, confio em mim mesma para reconhecer os sinais de alerta. 3 meses depois, estava parada na varanda de uma casa charmosa no bairro de Capitol Hill que havia acabado de comprar. Era menor que a casa suburbana que compartilhei com Daniel, mas era inteiramente minha. Cada decisão, cada decoração, cada planta no jardim escolhida por mim e apenas por mim. Michael estava ajudando-me a pendurar um quadro na sala quando meu telefone tocou. Era Detective Hayes. Rebecca, tenho uma notícia que você vai querer ouvir. Daniel foi transferido para a prisão estadual ontem, mas antes de ir, ele pediu para escrever uma carta. Especificamente para você. Ele pode fazer isso? Como não há ordem de restrição ativa, tecnicamente sim. Mas você não tem obrigação de ler. Posso destruí-la se preferir. Pensei por um momento. Não, envie para mim. Estou pronta para ouvir o que ele tem a dizer. A carta chegou 2 dias depois. Sentei-me no meu jardim com uma xícara de chá e a abri. Rebecca, sei que não tenho direito de escrever para você, mas preciso dizer algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo. Você estava certa sobre tudo. Eu era um covarde que escolheu culpar você por minha própria infelicidade em vez de fazer o trabalho de crescer como pessoa. Você nunca foi submissa. Você era leal. Você nunca foi chata. Você era estável. Você nunca foi o problema. Eu era. Vendo você no tribunal, vendo a mulher forte e confiante que você se tornou, percebi que você floresceu assim que parou de tentar me salvar de mim mesmo. Isso deve dizer tudo. Não espero perdão, não mereço, mas espero que saiba que meus crimes não diminuem nem um pouco o valor que você sempre teve. Você sempre foi extraordinária, eu é que era cego demais para vereador.
Espero que você seja feliz, verdadeiramente feliz. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Daniel. Dobrei a carta e a coloquei de lado. Não senti raiva ou tristeza, apenas uma espécie de paz tranquila. Daniel finalmente havia conseguido ser honesto, mesmo que tarde demais para importar. Michael saiu da casa carregando 2 xícaras de café. Tudo bem? Mais do que bem, disse sorrindo para ele. Acho que finalmente posso dizer que esta parte da minha vida está realmente encerrada. Naquela noite, enquanto Michael e eu assistíamos ao pôr do sol do meu terraço, refleti sobre a jornada impossível que minha vida havia tomado. 3 anos atrás, eu era uma esposa enganada e assustada que pensava que seu mundo havia acabado. Hoje eu era uma mulher independente, financeiramente segura, rodeada de relacionamentos saudáveis, e com um futuro brilhante pela frente. Às vezes, as maiores traições nos forçam a descobrir nossa verdadeira força. Daniel pensou que estava me descartando quando decidiu me substituir por Amber. Na realidade, ele me deu a maior dádiva possível, a chance de descobrir quem eu realmente era quando ninguém estava me definindo. E por isso, de uma forma estranha e inesperada, eu estava grata. A vida real, descobri, é muito melhor do que qualquer ilusão, por mais confortável que a ilusão possa ter parecido na época. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.